Salve jovens, nesse vídeo a gente vai falar sobre matriz inversa. Esse vídeo é mais um vídeo desse quadro em que eu explico algum assunto de forma isolada, só para ajudar alguém que tem alguma dúvida pontual no assunto. Então a gente vai ver como calcular a inversa de uma matriz 2 por 2. 3 por 3 ou mais, a gente vai deixar para outro vídeo que elas são um pouco mais complicadas. Então sem mais enrolação, vamos para a tela da aula rapidinho? Tá, então vamos lá, vamos falar sobre matriz inversa. Então primeiro eu queria dar ideia para vocês do que significa o inverso de um número, para daí a gente tentar entender o que significa o inverso de uma matriz. O inverso de um número é o seguinte: imagina que a gente tem um número 3. O inverso do 3 é alguém que, quando eu multiplicar por 3, a resposta dá 1. Quem que é o cara que eu vou multiplicar por 3 e vai dar 1? O que vocês acham do 1 sobre 3? 3 vezes 1 sobre 3 é 1. A gente corta esse com esse, fica 1. Então outra coisa que a gente tem que entender é a matriz identidade. A matriz identidade, ela é como se fosse o nosso 1, só que para as matrizes. Por exemplo, lembra que qualquer número vezes 1 dá esse qualquer número? Então no caso das matrizes quadradas, que são as matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e colunas. Essa matriz que tem a diagonal todo mundo 1 e as outras posições 0, ó, diagonal todo mundo 1, as outras posições tudo 0. Essa matriz no conjunto das matrizes quadradas, ela faz o papel do 1. O que isso significa? Qualquer matriz 2 por 2 que eu multiplicar por essa aqui que é a identidade, a resposta vai ser a própria matriz 2 por 2. Mesma coisa, qualquer matriz 3 por 3 que eu multiplicar por essa aqui, que é a identidade, a resposta vai ser a própria matriz 3 por 3. Como se fosse um número multiplicando por 1 mesmo, né? Só que agora é uma matriz. Então, tendo entendido isso, a gente consegue entender o que é a inversa da matriz. A gente só consegue conversar sobre matriz inversa se as matrizes são quadradas. Lembra lá? Mesma quantidade de linhas e colunas. Então, uma 2 por 2, uma 3 por 3, uma 4 por 4. Então a gente só vai tentar calcular a inversa desse tipo de matriz aqui, matrizes quadradas. Então a ideia é a mesma aqui nos números, né? Se eu tenho uma matriz A 2 por 2, a gente tem que encontrar uma matriz também 2 por 2, que quando a gente multiplicar essas duas, a resposta vai ser a identidade, que é aquela que tem 1 na diagonal e 0 nas outras pontas, né? Então, a gente se pergunta quem que é essa matriz aqui, ó. Essa é a matriz que a gente vai chamar de inversa da matriz A. Então, vamos usar um exemplo para tentar calcular a inversa. Então, a gente sabe que a matriz A vezes a inversa dela tem que dar a identidade. Então, a gente tem assim, essa aqui é a nossa matriz A, tá? Então, a gente tem 3, 1, 5, 2, vezes uma matriz que a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente coloca letrinhas, tá? A, B, C, D. E quando a gente fizer essa multiplicação, a resposta tem que ser a identidade. Certo? Tá, então apaguei ali para a gente fazer essa multiplicação. Lembram lá como é que multiplica? Linha vezes coluna, né? Então aqui vai ser 3 vezes A, 3 vezes A, mais 1 vezes C. 1 vezes C a gente coloca só C, tá? E a segunda posição, 3 vezes B, 3 vezes B, mais 1 vezes D. Coloca só o D. Embaixo, segunda linha com a primeira coluna, 5 vezes A, 5 vezes A, mais 2 vezes C. 5 vezes B, 5 vezes B, mais 2 vezes D. E a gente tem que lembrar que tudo isso é igual à matriz identidade. Isso aqui é muito importante. Então, essa é igual à identidade.
Então, para a gente encontrar os valores da matriz inversa, que são essas letrinhas aqui, que é o que a gente está procurando, isso se resume a resolver um sistema de equação. Como assim? Tá vendo que 3a mais c é igual a 1? 5a mais 2c é igual a 0? E com isso a gente forma um sisteminha para encontrar o a e o c. Da mesma forma, 3b mais d é igual a 0. 5b mais 2d é igual a 1. Dessa forma a gente forma um sisteminha para encontrar o b e o d. Por que eu percebi que isso são iguais, né? Essas duas matrizes são iguais. Então na primeira posição dessa matriz tem que ser igual ao valor que está na primeira posição dessa. Então isso aqui tem que ser igual a 1. E assim por diante, né? Aqui na segunda linha, na primeira coluna, tem que ser igual, todos têm que ser iguais. Então a gente iguala tudo e tenta resolver esses sisteminhas. Nós vamos fazer isso ali no rascunhozinho, depois eu volto para cá. Então estamos aqui no rascunhozinho, vamos resolver esses dois sistemas. Então, para resolver esse sistema aqui, eu vou multiplicar a linha de cima por menos 2. Vamos ver se isso ajuda. Então, o 3 vai ficar menos 6a. O c fica menos 2c. E o 1 fica menos 2. A linha de baixo eu repito. Mais 2c igual a 0. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Aí eu vou tentar usar o método da soma, que tu soma as duas equações. Então, menos 2c mais 2c, esse aqui dá 0. Menos 6a mais 5a, isso aqui fica menos a, igual a menos 2. Então, se o menos a é menos 2, então o a é 2. Então, a gente encontrou o nosso a. Então, para a gente encontrar o c, é só substituir o a aqui e a gente encontra o c. 3a mais c igual a 1, né? Só que o a é 2. Então, 3 vezes 2 dá 6, mais c igual a 1. Então, o nosso c é 1 menos 6, também conhecido como menos 5. Beleza, achamos o a e o c. Vamos para outra para tentar encontrar o b e o d. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar a linha de cima por menos 2. Então vai ficar menos 6b menos 2d igual menos 2 vezes 0, continua 0. E a de baixo continua igual. Então, vou usar o método da soma aqui de novo. Menos 2d mais 2d, isso aqui dá 0. Menos 5b mais 5b dá menos b. E 0 mais 1 dá 1. Então, menos b igual a 1. Se menos b igual a 1, o b é igual a menos 1, que é a nossa resposta. Sabendo b, a gente coloca ele aqui e tenta descobrir o d. Então, sabendo b, a gente coloca ele aqui e tenta descobrir o d. Então, 3b mais d igual a 0. 3b mais d igual a 0. Só que o b é menos 1, então 3 vezes menos 1 fica menos 3 mais d igual a 0. Deixo o d aqui sozinho. 3 vai lá para o outro lado, positivo. Então, o d é 3. Então, voltando aqui, a gente descobriu as letrinhas A, B, C e D. Então, se a gente tem 3, 1, 5, 2 e multiplica pela matriz. Aqui nos lugares das letrinhas, a gente coloca os valores que a gente achou lá, né? 2, menos 1, menos 5 e 3. E agora, se a gente multiplicar essa por essa, o resultado deve dar a nossa matriz de identidade. 3 vezes 2, 6, mais 1 vezes menos 5. Menos 5, então fica 6 menos 5, que dá 1. Aqui já deu certo. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1 vezes 3, fica 3 menos 3, que é 0. 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes menos 5, que é menos 10. Então fica 10 menos 10, que é 0. E por último, 5 vezes menos 1 dá menos 5. 2 vezes 3 dá 6. Então fica menos 5 mais 6, que é 1 positivo. De fato, quando eu multiplico essa por essa que a gente achou, o resultado dá a identidade. Então,
essa aqui é a nossa matriz A menos 1. A menos 1, 2, menos 1, menos 5 e 3. Então esse foi um videozinho rápido explicando como que acha a inversa de uma matriz 2 por 2. Tem que lembrar lá como que resolve um sisteminha de equação. Se vocês não lembraram como que resolve um sisteminha de equação ou tiveram alguma dificuldade, se inscreve aqui no canal que logo eu vou fazer um videozinho explicando bem certinho como que resolve um sisteminha daqueles. E agora que a gente lembrou como que multiplica matrizes e como que acha a inversa, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente consegue criar uma criptografia usando matrizes. Vai ser bem legal e assim que ele estiver pronto eu vou deixar ele aqui na descrição também. Então é isso, valeu, falou, até o próximo.